Muito bem, estou de volta na área aqui no nosso Sete Fontes Concursos para mais uma aulinha de lógica proposicional, falando agora de negação lógica, né? Para quem não lembra, eu sou o Prof. Dudan e a gente vai agora para mais uma aula desse assunto tão fantástico que é a negação lógica. Então, para você que já conhece conectivos, já se acostumou com o e, com o ou, com o se então, com o ou e com o se somente se, agora é hora da gente perceber o que é a negação lógica. Negar é mudar o valor lógico, seja ele qual for. Tá preparado para entender comigo essa aula? Então vamos junto para a aulinha de lógica proposicional. Muito bem. Lógica proposicional, então, parte 2, falando agora especificamente aí da negação lógica. Muito bem, gente. Negação simples, tá? A negação simples, ela envolve a simbologia do uso do til ou da cantoneira. Há bancas que usam o til, há bancas que usam a cantoneira, há bancas que mesclam, né? Então, para negar uma sentença simples, a gente vai acrescentar o não ou retirar o não da frase sem mudar sua estrutura. Pode mudar algumas palavras, pode mudar o tempo verbal, pode, mas vai mudar o valor lógico. Quando eu boto o não na frase ou quando eu tiro o não da frase, eu pego uma frase que é verdadeira e torno ela falsa, ou se ela for falsa, ela vai virar verdadeira. Então, mais uma vez, eu vou ser muito repetitivo. Entendam que a negação lógica, seja ela de uma proposição simples ou composta, tem como objetivo claro a inversão do valor lógico. O que é V fica F, o que é F se torna V. Tudo bem? E esse não que a gente coloca na frase ou tira da frase não é um não qualquer. É um não que vai agir no verbo, vai anular a ação do verbo ou vai sair esse não que está junto ao verbo. Então pega um exemplo ali, ó, proposição P. Lembra que a gente dá a letrinha do final do alfabeto para as proposições? Dudan adora matemática. A negação disso seria Dudan não adora matemática. Evitem usar os antônimos, porque a negação de adorar não é odiar. Eu posso nem adorar nem odiar, para mim pode ser indiferente. Então cuidem com o uso do antônimo, em poucos casos o antônimo vai ser permitido, tá? E por convenção, a frase que tiver o não, ela recebe o tiozinho de simbologia. Então, Dudan adora matemática, eu chamo de proposição P. Dudan não adora matemática, vai ser chamado de tio P pela existência do não ali junto ao verbo. Amanhã não vai chover, já chama de tio Q, porque tem um não na frase, já bota o tiozinho para indicar a presença dele. Convenção, tá? Não é obrigatório. A negação disso seria amanhã vai chover. Observe que a gente vai ali singelamente e apenas retira o não que já havia na frase. Se uma delas for verdadeira, negando vai ficar falsa e vice-versa. Nem sempre a gente pode usar o antônimo para negar uma proposição simples, tudo bem? Exemplo, Dudan adora matemática não pode ser negado com Dudan odeia matemática. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. O antônimo nem sempre é autorizado, tudo bem? Bonito e feio não, alto e baixo não, adora e odeia não, tá? Não pode. Exemplo, Dudan é alto, a negação não seria Dudan é baixo. Pode isso, Arnaldo? Também não pode, tá? Para quem não entendeu a referência ao Pode Isso, Arnaldo, era quando o Galvão Bueno era comentarista da Rede Globo e fazia ali essa pergunta para o Arnaldo César Coelho ao longo das transmissões. Quem viveu viu isso, né? Coisa mais linda. Criciúma é linda. Criciúma é feia. Pode isso, Arnaldo? Também não pode. Outro uso do antônimo que não será permitido. A negação normalmente trabalha só com a inserção do não junto ao verbo ou a sua retirada. Os poucos casos em que a gente pode usar o antônimo, pouquíssimos, tá? São casos em que só há as duas opções. Aquela bivalência clássica, como vivo e morto, aprovado e reprovado, par ou ímpar, culpado e inocente, tudo bem? Exemplo, André foi aprovado no concurso do MPRS. Uma negação seria André foi reprovado no concurso do MPRS. Ou ainda, André não foi aprovado no concurso do MPRS. Pode isso, Arnaldo? Agora pode, tá? Negação simples, então. Muito cuidado com um cenário um pouco peculiar na negação simples, que é a inserção ou a retirada do não junto ao verbo de ação da proposição simples. Isso é uma regra. Tá? Por quê? Porque você não pode pegar a frase e simplesmente tirar um não qualquer que está dentro da frase que nem está desempenhando esse papel de estar ali junto ao verbo. Eu vou dar um exemplo. Ó. Qual seria a negação da proposição simples?
Raí adotou os cachorros não adestrados. Percebe que a frase já tem um não presente nela? Será que se eu tirar esse não, eu estou negando ela? Não está. Por quê? Porque esse não age ali como um elemento associado ao verbo adotou, mas sim associado ao adjetivo adestrado. Ele está ali apenas ajustando o complemento nominal, talvez um adjunto adnominal, acho que seria isso. Enfim, essa aula eu acho que eu matei, tá? Então o não está ali se associando e se referindo ao verbo de ação. Então a negação de Raí adotou os cachorros não adestrados seria Raí não adotou os cachorros não adestrados. Eu insiro o não junto ao verbo adotar, tirando e cortando o seu efeito. Então aquele não que já existe na frase não é um não de negação. Não é um não que atua junto ao verbo. Então retirá-lo ou colocá-lo não representará uma negação. Tudo bem? Ok? Então, a negação de Raí adotou os cachorros não adestrados não seria Raí adotou os cachorros adestrados, não seria. Então, cuidem, não é meramente tirar um não ou colocar um não na frase, é retirar um não que já existe ou colocar um não junto ao verbo de ação. E aí você tem que estar muito atento à frase para ver qual é o verbo de ação dela. Passando para a negação composta. A negação simples, como o nome já diz, é muito simples. E a negação composta é mais complexa. Por que ela é mais complexa? Porque ela vai depender do seu conectivo. Tudo bem? Negação da proposição composta. Negar uma proposição composta não é tão simples como negar a simples. Mas a ideia de mudar o valor lógico permanece. Tá? Então entendam que eu vou seguir mudando o valor lógico, tudo bem? Assim sendo, se eu tenho uma proporção composta que é verdadeira, quando eu negar, ela vai ser falsa. Se ela fosse falsa, negando ela, será verdadeira. Porém, teremos regras específicas e que devem ser decoradas e que vão depender, obviamente, do conectivo que está ali presente. Seja ele o e, o ou, o se então, o se somente se ou. São regras muito, muito particulares. A começar pelo E, relembrando que o E, conectivo está ali, o símbolo é o chapeuzinho, a tabela verdade dele só é verdadeiro quando tudo for verdadeiro, porque a falsidade contamina, lembra disso? Negação. Para eu negar uma frase com E, eu vou negar ambas as proposições que a compõem, e aí se ela já tiver o não, eu tiro, se ela não tiver, eu coloco junto ao verbo, e vou trocar o conectivo E pelo OU. Ou seja, a negação de P e Q é não P ou não Q. Olha o exemplo. Dudan viaja e ensina matemática. Está aqui a minha proposição P, o conectivo E, a proposição Q. Negando isso, eu fico com Dudan não viaja, olha a presença do não aqui, troco o E pelo OU e nego também que Dudan ensina matemática com Dudan não ensina matemática. Não vem dizer que eu ensino português. A negação de Dudan ensina matemática é Dudan não ensina matemática, tudo bem? E a gente olha a tabela verdade ali, ó. Primeiramente à esquerda, a tabela verdade do P e Q. Tá vendo, ó? P e Q tem essa tabela verdade, a falsidade contamina. Você viu comigo isso na aula anterior. Quando eu nego, o que eu preciso que aconteça? Perfeito, que o valor lógico seja invertido. Então, aqui está o valor lógico de P e Q, Dudan viaja e ensina matemática. E aqui está o valor lógico de não P ou não Q, Dudan não viaja ou não ensina matemática. Quando eu tenho aqui o valor lógico de P, VVFF, tio P, que é a sua negação, você vai inverter os valores lógicos linha por linha. O mesmo ocorre com Q e tio Q. Tá? Então, observa que se a minha proposição do Dan viaja for verdadeira, do Dan não viaja vai ser falso, porque é a negação da proposição simples. Então, esses valores lógicos aqui e esses aqui são atrelados, porque aqui tem P e aqui tem tio P. Um é negação do outro. O mesmo ocorre entre os valores lógicos de Q e de tio Q. Pode ver que onde um é verdadeiro, o outro vai ser falso, e vice-versa. Feito isso, vou apagar aqui essa confusão toda, a gente vai ter ali o valor lógico final da negação, que está aqui, FVVV. Feito isso, observa aqui a variação. Ó. Na proposição composta por conjunção original era VFFF, na sua negação, ou teoricamente sua negação, é FVVV, o que de fato confirma, chancela, garante a negação, porque houve uma inversão,
uma troca de valor lógico linha por linha. Onde era V, a original, a negação ficou falsa. Onde era falsa, ficou verdadeira. Tudo bem? Então, a negação de Dudan viaja e ensina matemática é Dudan não viaja ou não ensina matemática. Exemplos. Dudan adora matemática e Paulo ouve teatro mágico. Negando, teremos Dudan não adora matemática ou Paulo não ouve teatro mágico. Não troca o adora pelo odeia, por favor. Tá? Agora a disjunção inclusiva, né? O nosso ou. Como eu já havia dito, o ou e o e andam de mãozinhas dadas. Então, o conectivo ou, cujo símbolo é o V, a gente sabe que na tabela verdade só vai ser falso quando tudo for falso, né? Porque no ou a verdade contamina, então se tiver qualquer verdade, tudo vai ser verdadeiro. E aí, como é que é feita a negação do ou? Com a mesma regra da negação do e. Você vai negar ambas as proposições que vierem e vai trocar o ou pelo e. Tudo bem? Então, a negação de P ou Q é não P e não Q. Olha o exemplo. Dudan viaja ou ensina matemática. Dudan viaja é a proposição simples, o ou é o nosso conectivo. Dudan ensina matemática é a outra proposição simples. A negação disso vai fazer com que eu negue Dudan viaja, inserindo o não na frase, trocar o ou pelo e, e aí a gente não pode esquecer a troca do conectivo, e também negar a outra proposição simples. Dudan não ensina matemática. E aí, novamente, se a gente analisar a tabela verdade, tanto da proposição original P ou Q, como da sua negação não P e não Q, a gente percebe que todo o valor lógico da proposição composta foi trocado, que é o que caracteriza a negação. Não esqueçam, gente, a essência da negação é a inversão de valor lógico. A gente não pode esquecer desse detalhe. Tudo bem? Então existe essa inversão de valor lógico para confirmar, para carimbar, para chancelar que é uma negação. Certo? Exemplos. Dudan adora matemática, o Paulo ouve teatro mágico. Nega. E eu já vou te dar umas dicas também, tá? Normalmente podem haver comandos de negação, como algumas bancas usam, com é mentira que, é falso que. Isso é um comando subliminar, meio psicodélico de negação, tá? Nem sempre vai falar assim, ó, negue. Ele vai dizer é mentira que, é falso que. E isso é um comando de negação. Então, a negação de Dudan adora matemática ou Paulo ouve teatro mágico é Dudan não adora matemática, inserindo o não na primeira proposição simples, negando ela, né, do seu jeito peculiar, trocando o ou pelo e, não podemos esquecer disso, e também negando a próxima proposição simples, que seria Paulo ouve teatro mágico. Dudan, mas me diz uma coisa, se porventura já tivéssemos um não na segunda frase, se nós já tivéssemos um não na primeira frase, perdão, a negação negaria a primeira, trocaria o ou pelo e negaria a segunda. E aí a segunda teria a tirada do não. Então a negação de Dudan adora matemática ou Paulo não ouve teatro mágico seria Dudan não adora matemática e Paulo ouve teatro mágico. Então você vai negar individualmente as proposições simples, cada um com a sua regra, botando não ou tirando não, que é a regra tradicional, universal, e vai trocar o conectivo ou pelo e. Agora a nossa condicional, tá? Nosso conectivo é o sim, então, o símbolo é a flechinha. A tabela verdade é a Vera Fischer é falsa. Não esquece que, para você aplicar a Vera Fischer é falsa, a causa tem que ser verdadeira e a consequência tem que ser falsa. Não esquece que a condicional, ela nomeia causa e consequência. Ela dá nome aos bois e é a única que faz isso, tudo bem? Como é que a gente faz a negação da condicional? A regra do mané ou do infiel, tá? Por que a regra do mané? Porque você vai manter a causa e negar a consequência. Então, a negação de se P, então que, tá aqui o comando de negação com o tio fora, com o uso do parênteses, é você manter a causa, ou seja, manter a mesma proposição P, troca o sim então pelo e nega a consequência. Por que a gente fala também em regra do infiel? Porque todo mundo que é pego aí no flagra, né, seja você, ele ou ela, enfim, quando você é pego no flagra, você faz o quê? Você confirma a primeira e nega a segunda. Você fala, não, mas é você que eu amo, eu nem conheço ela. Não conhece, imagina, tava ali, né, coisando e não conhece, né? Então, normalmente o infiel, ele faz o quê? Ele confirma a primeira, não, você que é o amor da minha vida, você que eu amo, e nega a segunda. Eu nem quero saber dela, eu nem gosto dela, nem é com ela que eu quero estar. Enfim, seguimos. Se Dudan viaja, então ensina matemática. Tá aqui a nossa condicional. Observa o conectivo bem claro, sim, então.
Ele pode trocar pelo quando, ele pode tirar o então, ele pode trocar as frases de posição, lembra das facetas da condicional. A proposição do Dan viaja, causa, a proposição ensina matemática, consequência. Tá aqui a tabela verdade da nossa proposição original, se do Dan viaja, então ensina matemática. Toda ela aqui, ó, VFVV, só sendo falsa no clássico caso da Vera Fischer falsa. E aí ele nega, transformando isso numa conjunção. Dudan viaja e não ensina matemática. Seria essa a negação da condicional, que aqui não apareceu, mas no material de vocês vai estar, tá? Dudan viaja, mantenho a causa, e, troca o conectivo, não ensina matemática. E aí a tabela verdade dela observa bem a inversão que houve, garantindo aí a negação, tudo bem? Então a negação disso aqui é Dudan viaja e não ensina matemática. Por favor, a negação de uma condicional não é outra condicional. Por favor, entendam isso de forma clara. A gente não nega uma condicional em outra. A gente nega a condicional transformando num e, numa conjunção, pela regra do Mané. Mantém a causa e nega a consequência. Exemplos. Estudando hora matemática, então Paulo ouve teatro mágico. Tá aqui o conectivo se então, tá aqui a causa, tá aqui em azul a consequência. O que ele fez? Na hora de negar, comando de negação pode ser negue, é mentira que, não é verdade que. Ele manteve a causa, ele trocou o se então pelo e ele negou a consequência. Regra do Mané. Mantém e nega. Olha o e aqui entrando na jogada, ó. Mantém e nega. Essa é a regra do Mané. Não esqueçam, tá? Não esqueçam disso. Outros exemplos aí. Junção exclusiva, né? Conectivo é o ou, a tabela é o Vzinho com tracinho embaixo. A tabela verdade é FFF e VVF, né? O ou, para ser verdadeiro, só uma verdade pode acontecer, né? Ou uma ou outra verdadeira. E a negação do ou, um dos recursos mais tradicionais, é a mera troca de conectivo pelo si somente si. Como eu falei na aula anterior, ou e uma dupla, um casal lindo. Condicional, o tio dos gatos. E o ou e o si somente si é uma outra dupla de menor importância. Então, uma das negações que a gente tem aí do ou é trocar pelo si e somente si. Até ficou aqui tapadinho. Deixa eu só ajustar isso aqui para vocês de novo. Muito bem, seguindo ali então. Então a negação de ou do Dan viaja ou ensina matemática é do Dan viaja se e somente se ensina matemática. E por que a negação do ou pode ser trocada meramente pelo se e somente se, sem nenhum outro tipo de atitude? Porque nós temos aqui a tabela verdade do ou. Toda ela aqui já definida, tá? Só vai ser verdadeira quando for um verdadeiro só. Se os valores lógicos são iguais, ela vai ser falsa. Observa que nós temos, com a troca do conectivo, uma inversão de valores lógicos. Por quê? Porque onde era F ficou V, onde era V ficou F, onde era F ficou V, onde era F ficou V, e onde era V ficou F. Então isso comprova, carimba, uma mudança de valor lógico. E isso é a negação. É garantir que eu tenho lá a frase original, ou do Dan viaja ou ensina matemática, que com o recurso da negação, trocando meramente o ou pelo si somente si, eu vou ter valor lógico totalmente invertido em cada uma e em todas as linhas da tabela verdade. Onde a minha frase poderia ser falsa, ela vai ficar verdadeira. Onde ela é verdadeira, ela vai ficar falsa. E assim sucessivamente, tudo bem? Isso por quê? Porque se você observar bem as duas tabelas verdades aí no seu post-it, tu já tem um post-it, né? Tem que botar na parede. A tabela verdade do ou e do si somente si, elas são invertidas. Então a troca de conectivo troca a tabela verdade. Se trocou a tabela verdade, né, o seu valor lógico, é o que a gente chama de negação. Beleza? Exemplos, então. Ou do Dan adora matemática, ou Paulo ouve teatro mágico. Tá aqui o conectivo ou. Como é que a gente pode negar isso aqui do jeito mais singelo? Trocando o ou meramente pelo si e somente si. Tudo bem? Esse é o jeito mais tradicional de troca, tá? Bicondicional, por sua vez, é o si somente si, é a flechinha para os dois lados. A tabela verdade, a gente sabe que não pode dar Vera Fischer na ida nem na volta. Então, se der Vera Fischer na ida, é falsa. Deu Fischer Vera ou Vera Fischer na volta, é falso também. A bicondicional é a condicional que vai e volta, vai
e volta. E aí a negação da bicondicional é trocar o se somente se, basicamente, pelo ou, como foi feito, né, na recíproca. Então, como a gente entende que o se somente se é o casalzinho do ou e vice-versa, o que nega um também nega o outro. Assim como a regra do e e do ou é a mesma regra. Tudo bem? Então, observa a mudança de valor lógico. Porque as tabelas verdades do ou e do se somente se são antagônicas. Totalmente antagônicas. Essa é a tabela verdade do P se somente se que. Essa é a tabela verdade do ou P ou que. Usando as mesmas proposições simples. Por isso que eu não preciso negá-las. Eu só preciso trocar o conectivo. Onde é V fica F. Onde F ficou V. Exemplo aí do Dandora Matemática, se somente se Paulo ouve teatro mágico. Para negar, troca pelo ou. Ou do Dandora Matemática, ou Paulo ouve teatro mágico. Tudo bem? Então, resumindo, gente, a negação tem como simbologia o tio ou a cantoneira. A negação inverte o valor lógico, ou seja, o que é V fica F, o que é F fica V. As regras da negação são, primeiramente, a mais importante, da conjunção da adição inclusiva, nega tudo, ou seja, cada uma das proposições simples, negue-a de forma simples, atento a ela, e troca o conectivo ou pelo e. A negação da condicional, regra do mané, mantém a causa e nega a consequência. Ou seja, eu vou manter a causa, vou negar a consequência. Tudo bem? E aí tem que saber e tem que lembrar que a condicional é a única que define essas personalidades. Quem é causa, quem é consequência. E em último plano, singular, em secundário, a negação da disjunção exclusiva ou da bicondicional. Que aí tu tem duas maneiras, tá? Vou montar uma maneira nova para vocês agora no final da aula. Uma maneira seria só a troca do conectivo. Troca o ou pelo se somente se. Tudo bem? Essa é a mais tradicional. Porém, entretanto, todavia, existe uma outra maneira muito interessante de negação do ou do se somente se, que é negar apenas uma das proposições, não mexer em mais nada. Uma só e não mexe em mais nada. Vamos ver? Aqui, por exemplo, ó. O que aconteceria se eu mantivesse aqui o valor lógico, tá? Do se somente se. Deixa eu pintar aqui de preto, realmente, de verde. Vou botar aqui um preto por cima. Tá. O que aconteceria se eu tivesse aqui a negação de uma das duas, tá? E aqui, então, P, se somente se, tio Q, tá? Observe aqui. Esses valores lógicos todos aqui, todos mudariam. Porque eu estou tendo tio Q. Tio Q é a negação de Q. Então, aqui onde era V fica F, onde era F fica V, onde é V fica F, onde é F fica V. E aí, qual é a regra do se somente se? Se eu fosse agora negar do Dan viaja se somente se ensina matemática, com o do Dan não viaja se somente se ensina matemática. Ou com o do Dan viaja se somente se não ensina matemática. Negando uma das duas só. Será que vai realmente mudar o valor lógico? Observe que na nossa bicondicional não pode dar Vera Fischer na ida nem na volta. Aqui deu na ida, falsa. Aqui deu Vera, 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 verdadeira. Aqui deu Fischer, 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 verdadeira. Aqui deu Fischer, Vera e volta Vera Fischer, falsa. Observe que se eu negar só uma delas, mantém o valor lógico. E se eu negasse só P, né, mantendo o Q? Se eu negasse só P, mantendo o Q, apagando aqui, a minha proposição composta, então, negada, seria tio P, se somente se Q. Aí eu tenho que inverter os valores lógicos de P, que são atrelados aqui, né, de tio P, que são atrelados a P, onde P é verdadeiro, tio P vai ser falso. Onde P é verdadeiro, tio P vai ser falso. Onde P é falso, a sua negação vai ser verdadeira, e aqui também. E aí, como é uma bicondicional, Fischer, Vera na ida, deu falsa. Fischer, 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 verdadeiro. Vera, Vera, voltou Vera, Vera, verdadeiro. Vera, Fischer na ida vai ser falso. Perceba que inverteu os valores lógicos também. Então, lembrem que existe um pequeno detalhe que é, obviamente é muito pouco cobrado isso em prova, tá? Mas a negação da disjunção exclusiva da bicondicional tem dois jeitos de acontecer. O mais comum é a troca do conectivo. Se, somente se, pelo ou e vice-versa. E a outra maneira de negar, que pode cair na sua prova, mas é raro, é negar apenas uma das proposições e manter todo o restante original de fábrica. Todo o restante original de fábrica, sem mexer em mais nada.
Tudo bem? Então, resumindo, é isso que a gente precisa saber sobre negação. Primeiro, que ela tem como simbologia o tio, a cantoneira, que ela inverte o valor lógico, o que é V vira F, o que é F vira V, tá? E que o E e o OU, você nega as proporções simples e troca um conectivo pelo outro. A condicional, você vai usar a regra do mané ou do infiel. Mantém a primeira, que é a causa, nega a segunda, que é a consequência, e troca o sim então pelo E. Não nega o sim então com outro sim então. Pode anotar isso no seu material, no seu caderninho. E a junção exclusiva ou bicondicional, num segundo momento, num segundo plano, ou troca só um conectivo pelo outro, ou só nega uma das proposições e não mexe mais em nada. Captou? Vale um lindo post-it tudo isso que a gente viu na aula de negação.